Não pare no tempo. Deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para pedágio. Baixe o app e peça a sua. Boa noite a todos, estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado, patrocínio da RecPay e Golden Lagueto Multipropriedades. Hoje recebendo a dona Nelci Risse, uma grande gramadense, né? Nascida aqui, mas uma grande gramadense, né? Casada com seu José Risse, e grande amiga, pessoa que está sempre acompanhando tudo o que acontece aqui no município de Gramado, né? Uma pessoa muito bem informada e, acima de tudo, uma pessoa que tem participado muito aí de atividades na área social do município. É um prazer receber, dona Nelci. Eu que agradeço, Luí, o convite, e me senti muito grata de vir aqui participar do teu programa. Mas olha, dona Nelci, na realidade a senhora é natural de Três Coroas, depois a senhora vai contar um pouco da sua história, né? Sim. É família Crumenal, fiquei sabendo hoje, né? É, família Mas a gente sabe, né? Desde que vocês vieram para Gramado, né? A senhora falou em torno dos 40 anos, né? Então, sempre integrado, principalmente ali na Várzea Grande, né? A família Risse, uma das famílias Sim. mais tradicionais daqui de Gramado. Mas, assim, nosso programa, ele vem contando as histórias lá do passado, né? Então, lá, Três Coroas foi distrito de Taquara, Gramado, distrito de Taquara. Então, começando a história, como é que a senhora conheceu o seu José? Então? Como eu conheci Isso. Seus pais são de Três Coroas ou vieram de outra região? Não, eles são natural de Três Coroas. Natural de Três Coroas. Natural de Três Coroas. Certo. E como é que conheceu o seu José? Olha, foi uma grande amiga minha, desde a infância. Ela, por intermédio de um amigo dela, ela conheceu um irmão do José. E daí começaram a namorar, porque naquela época eram obrigados no quartel. Certo. E ele fazia serviço militar na base aérea de Seu Canoas. José? Não, o esse irmão meu dele. cunhado, é o irmão dele. Seu cunhado. Daí um dia, o irmão do José foi e convidou o José para vir para Três Coroas. E como eu era muito amiga da namorada dele, eles vieram jantar lá em casa, o José veio junto, né? Dali, então, começou a conta. Que idade a senhora tinha? Naquela época eu tinha 16 e o José tinha 22. E vamos falar um pouco aqui, porque Três Coroas e Gramado tem muita coisa em comum, né? Além da divisa, ali aquela região do Moreira, Caboclo, Isso. ali a região do Caraá, Morro do Arame, aí vai, né? Vai. Assim, como é que era naquela época? Por exemplo, era difícil para vir a Gramado, não era tão simples assim, né? Ou o seu José para ir a Três Coroas. Como é que era, assim, essa forma de se comunicar na época, dona Nelci? Na época era carta. Carta, porque telefone era complicado. Imagina, né? 10 quilômetros, 20 quilômetros, tinha que mandar carta. Era carta e carta, toda semana carta e carta. Daí ele, uma vez por semana, ele vinha para Porto Alegre, para Três Coroas, daí tinha que enfrentar todas aquelas estradas sem asfalto, né? Daí, geralmente, ele vinha por Nova Petrópolis. Daí eu sei que ele conta muito que lá em Mororói, o ônibus parava e fazia um lanche lá. Sim, e aí quando era criança eu lembro ainda que era com a mãe e o ônibus parava em Mororói. Lá fazia lanche, diz que ele já deixava tudo preparadinho, né? E daí depois, com o decorrer do tempo, ele foi trabalhar numa empresa e eu e o
dono da empresa, tinha uma casa de veraria aqui em Gramado. E ele descobriu que o José morava aqui em Gramado, e daí ele convidava o José para vir junto com ele, né? Daí o José também sempre comenta que ele deixava, ele trazia um cesto e deixava aquele cesto, sabe, naquele armazém. Agora é um restaurante ali em Nova Petrópolis, à direita de quem vai daqui para lá. Já depois da cidade ou antes? Antes da cidade, Luiai, como é que é? Sim. Os Valdes A Václavic, sei. Isso. Sei. Daí ele deixava o cesto lá e ele já sabia o que ele queria, era manteiga, era nata, era essas coisas, verduras. Daí ele saía de lá abastecido. Que legal. E assim, dona Nelci, tinha o trem, né? Sim. A senhora vinha de trem para cá de vez Sim, em quando, ia. muito. Como é que era a viagem de trem de Três Coroas a Gramado, a Várzea Grande? Era lindo. O que a senhora pode contar para a gente? Assim a senhora sabe que nós estamos reformando agora, está sendo o Museu do Trem, né? O Vanderlei lá está dando uma mão. Aliás, estão recuperando a história, muito bonita, né? Mas conta alguma coisa assim que a senhora lembra. Olha, Luiz, era assim um sonho, porque o meu pai tinha um tio que morava em Canela. Então a gente ia seguido lá visitar esse tio. E naquela época, para nós ir para Canela, a gente precisava, os pais, como é que se diz? Um alvará tinha que ir na polícia. Para a criança poder viajar? Não, para meus pais poderem vir para cá, pegar o trem, eles precisavam ter um documento. Eu não sabia. Sim, um documento, um dia eu vou mandar o José mostrar para ti, autorizando a vinda da pessoa. Mas que interessante, nunca ouvi falar nunca? isso. Eu vou pedir para o José me mostrar. E daí, o dia que o pai falava assim, que a gente via para Canela, era uma festa. Olha, era a coisa mais linda do mundo, e tu sentar na janela e ver aqueles morros, ver aquele verde. Sim. Daí ali na Estação Maura. Sim, sabe, ouviu falar já na Estação Maura? Para localizar o pessoal aqui, a gente procura sempre situar, foi feita uma ligação agora asfáltica, ali ligando a RS em direção ao Carará. Sim. Ali perto, depois das tendas, daquela tenda que o Papai Noel ali. Sim. No caso, a estação ficava do lado direito, quem vai em direção a Três Coroas. Isso, exatamente. Só para situar. Daí ali o trem parava, então eles tinham uva para vender. Eu tinha de tudo, tinha uva, tinha biscoito, tinha ovos. Daí o trem fazia uma paradinha lá, uma meia hora, eu acho. Daí o povo se abastecia e a gente seguia caminho. Daí quando chegava na Várzea Grande, e na Várzea Grande tinha um hotel, da tal de Henriqueta Casa Grande, eu acho que era. Pode ser, tio, Casa Grande, Beze. Mas eu acho que era Henriqueta Casa Grande. Henriqueta, sim. Aí tinha um hotel, daí muitas pessoas ficavam na Várzea Grande para passar uns dias de descanso lá no hotel, né? Que bacana. Daí eles seguiam para Canela. Mas era uma viagem... E uma curiosidade, dona Nelci, a linha do trem, ela subia ali pelo Moreira, enfim, tal, chegava ali na estação, eu acho que era Maura, Maquinista Maura, uma coisa Isso. Aí ela seguia para o lado do zoológico, por trás, a senhora lembra mesmo o trajeto? Isso eu não me lembro mais. Mas eu acho que era por trás. Era por trás, me parece que sim, né? Era por trás. Eu sei que tem um trecho da linha do trem, se não me engano, ela passa ali por trás onde é que é a prática hoje. Tem a empresa ali para trás do Ipiranga. Sim, isso. Se não me engano, passa por ali, né? Eu não tenho bem o trajeto. E como é que era ali no Rabicho? Como é que funcionava? A senhora lembra? Como é que era? A senhora como passageira, como é que era? Era muito legal. Mas vocês desciam aqui na Várzea e esperavam o trem? Descia como é que funcionava? Descia e esperava o trem voltar para nos pegar.
Ele ia manobrar? Isso, ele ia manobrar, mas era muito legal. Que interessante. Era assim uma viagem de sonhos. Eu sempre digo para o José, imagina hoje o trem. Que loucura, né? Que loucura, né? Sabe que ainda vai ter alguém que vai criar aí, vai pegar um trecho, pelo menos, para ter o passeio de trem. Não, um passeio. Porque as nossas paisagens são muito lindas, né? Lindo, olha, Luia, tu não faz ideia fazer aquele passeio de trem, assim, aquelas paisagens ali pro lado de Serra Grande, sabe? Ali o Morro Agudo, aquilo tudo. É lindo. A coisa mais ainda linda. hoje continua, né? Porque ali continua aquele verde, continua, todo aquele verde. Tá lindo, era lindo, muito né? Isso bonito. Aí. E, dona Nelci, e que ano era mais ou menos isso, esse tempo que a senhora subia aí? Olha, eu estou lhe pedindo dizer porque para a gente ir lembrando, assim, né? Não, Luia, era que ano? Mais eu ou acho menos. Que era, eu nasci em 41, então era... Anos 50, por aí. 50, isso, 50. Porque o trem foi anos. até 61, mais ou menos. Isso, tá? era 9 E assim, quando a senhora... então a senhora ia a Canela, não parava em Gramado? Não, depois que eu comecei a namorar o José, daí eu vim até Várzea Grande, e daí de lá a gente vinha para Gramado. E aí vocês vinham como para Gramado? A pé. A pé. Tá, então vamos lá. Como é que era a Várzea Grande que a senhora conheceu? A Várzea Grande... Quando começou a namorar o seu José? Não tinha ninguém, Luiz. Mas assim, o que, por exemplo, claro, tinha a família ali. Sim, não tinha os Casagrandes. Como é que era o nome do seu sogro? Faustino. Faustino, que tem a Vila do Sol, ali a rua principal é Faustino Risso. Né? Então, assim, o que vocês faziam ali na Várzea, além da casa? Não tinha o que? O armazém? O que tinha, assim, de interessante? Tinha o armazém só. Do Beze ali. Tinha açougue. O armazém, o açougue, era só Luiz. Ali no seu Altraiter já tinha armazém também, não? Tinha armazém. No Cine Altraiter tinha armazém. E tinha também o salão do RAC. Salão de baile? Salão de baile, né? Então, tinha os famosos Kerp, sabe? Eram famosos. Legal. E tinha o salão também do tal de Micaelson. Mas o Micaelson era na Várzea ou na Serra Grande? Não, era na Várzea, por lado do Cantão. Ah, tá. Lá pro lado do Cantão. Certo. Então, que é pro lado que ali do... vamos dizer... O pessoal entender, não tem um lado que é a Avenida 1º de Maio, que é o São Luís, do Ipiranga, ali tem a sociedade. Isso. O lado esquerdo tem a igreja, ali tem hoje o arquivo público, a estação do trem, ali que vai então o loteamento Micaelson, e um chama de Cantão. Ali que tinha o tal de Escola salão. Moisés Beze. Daí então tinha, naquela época, tinha a casa do... Como é que se chamava? Que era relacionado ao trem, ao trabalho. Ele fazia o trabalho, ele não era o agente, mas era não sei se era um tipo de fiscal ou o que era. Daí tinha o açougue dos Casagrande, daí tinha aquele armazém, te lembra daquela casa velha? Que foi desmanchado agora. É dos Casagrande também. Era dos Casagrande. Armazém de madeira. Que tinha depois de tudo, eu acho pouco, sei lá, com o decorrer do tempo. Aí tinha a casa da Lisete, enfim, aquelas casas... A família Casagrande tinha ali. Isso, toda a família Casagrande estava ali, né? Então já tinha na época ali, já tinha na época, e a igreja era uma capelinha. Daí depois, então, foi construída. E além desses dois salões que a senhora falou, do RAC e do Micaelson, né? Já a Sociedade e o São Luís foi depois, né? E o Ipiranga. Sim, foi depois. Vieram depois. Tá, e na época já tinha ali uma dessas empresas, que nós tivemos grandes empresas na Várzea Grande, ainda temos, mas você teve o período da Imetil, Rice, a própria Formastil, né? Hoje tem a Prática, que é grande. Na época já tinha ali eu acho que tinha, né, da Formastil, a ferragem deles. Que eles faziam. Eu acho que daí os pais... Que era chão batido. Chão batido, eram os pais que trabalhavam, que até
Eduardo, eu acho, não sei se... O Eduardo é da família ali do Clarindo. Isso, exatamente. Aí tem o Pedro, que é do Nestor. Do Nestor, é o pai do Nestor. E tem a família do Clésio e do Clélio. Isso. E tem o do Décio, do Mário, do o André. Mário, do André. Eu não lembro o nome dos pais, assim, eu lembro também só do seu Pedro, do seu Eduardo. Do Eduardo, eu me lembro que ele sempre tinha um curativo Isso, no nariz, que ele pegou uma fagulha, como é que se diz? Eu lembro do seu Eduardo. No nariz, né? Era da Famacil. Era da Famacil. E eles tinham lá embaixo a ferragem. Era ferragem que se chamava? Era ferragem. Isso, E eu acho que era a única indústria... Ferraria se chamava. Ferraria. Isso. E o pai do José, ele tinha como é que se diz... ele fazia tamanco, bota, tinha tipo de uma sapataria. Certo. Ele fazia aqueles utensílios para cavalo. Era selaria. Selaria, exatamente. Ele tinha, onde é que era, dona Nelson? Era ali onde foi construído o prédio. O primeiro edifíciozinho aqui na Vargem. À direita tem o Banrisul ali. Isso, exatamente. Ali ele tinha. Que bacana. Ali bueno, ele tinha. E quando chegava em Gramado, então vocês vinham pela linha do trem para Gramado? Como é que vocês vinham? Sim, pela linha do trem. Pela linha do trem, né? Eu lembro que eu descia ali com o Norberto Tisotti, faleceu muito cedo, filho do seu Eduardo, né? Sim. O Renato e tal, a gente descia e ia lá na ferraria, lá embaixo, brincar no sábado. Assim, né? Sábado. E eles estavam morando aqui na cidade para estudar, né? Sim. Então a gente descia para passar tempo, né? Para então, passar tempo, porque não tinha. Já o trem estava meio desativado, mas a linha tinha, né? Então Sim. a gente descia. E quando chegava em Gramado, o que vocês faziam? O que tinha em Gramado? Olha, o namorado. Chegava aqui em Gramado, então era um encanto, né? A primeira coisa que a gente ia fazer ia tomar um sorvete. Aonde? Né? Era ali na praça. Café Cacique? Isso, Café na Casa Cacique. Casa Cacique. Exatamente, a gente ia ali tomar um sorvete na Casa Cacique. E depois a gente ficava caminhando, admirando as coisas bonitas que tinha, né? Depois, então, foi construído ali o parque, ali no Lago Joaquim Nabier. Sim, e a gente, então, também achava aquilo muito bonito, né? Porque lá na Vargem Grande tinha... assim, uma casa aqui, daqui 1 quilômetro tinha outra, né? Sim. Então, era assim, uma população poucas pessoas. Depois, claro, foi evoluindo. E daí, outra coisa assim, que me chamava muita atenção, que os Bege tinham um tipo de um galpão. Daí eles compraram uma televisão, que naquela época, para comprar uma televisão, tu tinha que ter dinheiro, né? Claro. Daí, de noite, o pessoal ia lá, olhar novela. Daí pagava um X. Não é possível? Sim. Mas olha... pagava um X para ir lá olhar novela. Que legal. E o Zé disse que, como ele morava em Porto Alegre, né? Aí disse que um dia ele chegou em casa, ele se atrasou, e daí o pessoal em casa estava se arrumando para sair. Eu disse, aonde vocês vão? Nós vamos olhar a novela. Era a novela aquela... Ai, meu Deus do céu, uma novela famosa, eu acho que é a primeira novela que surgiu, O Direito de Nascer. Direito de Nascer. O Direito de Nascer, né? Imagina. O pessoal ia lá olhar a novela. Que legal. Bacana essa lembrança. É muito bacana. E aqui, caminhando aqui pelo centro, então tinha o Café Cacique, aí tinha o Café Brasil e os hotéis. A senhora chegava a passar na frente dos hotéis, ali o Bertolúcio, o Candiago. O Bertolúcio. Como é que é? Você já tinha os turistas, os veranistas ali? Encontrava? As pessoas ficavam circulando, a gente via que não era da cidade, né? Aí tinha aquele Hotel Candiago, eu acho. Também tinha o Candiago. E tinha o Sperb. O Sperb e o Bertolúcio, eram praticamente na mesma quadra. Isso, casas de madeira, né? Isso eu me lembro direitinho. Bacana. E a senhora nesse período aí, quando continuou em Três Coroas, a senhora estudava lá em Três Coroas? Chegou a estudar lá em Três Coroas? Olha, Luia, foi uma coisa bem complicada na minha vida. É que meus pais eram da colônia, né? Certo.
E naquela época tudo era difícil. E nós morávamos assim mais ou menos uns 45 minutos da cidade, da vila. Tá. Era da no vila, interior. No interior, é. Então a gente foi assim muito sacrificado, porque a gente tinha que passar por uma mata virgem até chegar lá na vila. Era assim, era escuro, Luia. Era escuro. Era o caminho de passar uma carreta, sabe? Certo. E a gente morria de medo. A gente ia sozinha e não tinha um morador. Imagina. Um morador. Então a gente conseguiu até o primário. Meu pai. Sei que era normal na época. Era fazer normal o primário para alfabetizar. Saber escrever o nome, ler e tal. Exatamente, né? Sei. E daí depois para daí tinha em Taquara o internato do Santa Terezinha, mas meus pais não tinham condições. Santa Terezinha é onde é que era a Facate. Isso. Antigamente, antes de ir para o campus agora. Exatamente. E daí, como eles não tinham condições, então não adiantava querer exigir, né? Mais que isso, né? E daí, Luia, tá tudo bem, né? Fiz o primário, daí depois e trabalhei até os 14 anos, trabalhei na roça, de enxadinha. Certo, ajudar a família. Ajudar a família. E porque a gente se alimentava com aquilo que a gente plantava, Luia, tá? E daí eu fui trabalhar, eu achei assim que aquela vida, eu nunca ia ter ia progredir naquela vida, sabe, da roça ali, aquela coisa, né? Daí começou as indústrias, a fase das indústrias lá em Três Coisas. Calçado. O calçado, é. Daí eu fui trabalhar numa fábrica de calçado. Trabalhei durante... Qual é a fábrica? Só por curiosidade. A primeira fábrica, eu fui trabalhar não foi na primeira, mas na terceira. Eu fui Max Sander. Depois foi Folger e Rupp. Tá, Folger e Rupp. Primeiro era Sauer. Sim, que era o Larousse depois. Isso. O Lauro. O Lauro. Os dois Lauro, não era? O Lauro Folger e o Lauro Ruppen. Os dois foram prefeitos. Os dois foram prefeitos. Que legal, não sabia. Era muito a Larousse, sim, mas não sabia que o Lauro Volker tinha... Que era parente dos Volker daqui de Gramado, seu Armindo aqui. Exatamente, exatamente. Bom, o Lauro era casado com uma sobrinha aqui do Armindo. Era casado com o Armindo. Te lembra da Nair? Sim. A Nair era tia da esposa do Lauro. O casamento eu lembro dos dois foram prefeitos. Ela só foi trabalhar lá, então, daí eu trabalhei lá, eu não me lembro mais se foi, eu acho que foi uns 10 anos. Bom, daí, nesse meio tempo, eu casei, mas antes já. Que ano vocês casaram? Nós casamos em 62. Tá firme, senão o seu José ia ficar bravo, você só não lembrava. Deus o livre! Então faz 62 anos. Exatamente, 62, 2024. Que 60, daí, tudo bem, né? Daí eu logo casei e engravidei, né? Porque naquela época, Lu, a gente era bem tontinha. Mas era normal, né? Era normal, era todo mundo. Isso era normal, Isso aí e daí, naquela época, assim, a mulher que tinha filhos, ela não era bem-vinda no trabalho. Porque daí tinha aquele porquê, porque a mãe, o filho ficava doente, a mãe ia e pra também casa, não tinha creche, não tinha creche, não tinha nada. Daí eu tentei trabalhar, arrumei uma empregada doméstica, mas não tinha condições, eu parei de trabalhar. Parei de trabalhar, fiquei em casa, o que eu ia fazer? E não davam serviço para a gente fazer em casa, que nem costumo dar agora, né? Daí o tempo foi passando, e daí logo em seguida fiquei grávida da Virgínia, daí eu criei as duas junto, que era assim, 1 ano e 4 meses de diferença. Bom, mas daí depois disso, quando atingiram a idade de 3, 4 anos, estava na hora de começar a trabalhar, né? E daí... ele me não sei, tu te lembra que aqui em Gramado tinha o representante do INPS,
Aqui em Gramado, eu lembro mais do Ivo Correia, que foi mais recente. Não, tinha um outro. Não. Aí eu não vou lembrar. Aí agora também não me lembro. Mas, enfim, naquela época, Luia, tinha a agência era em Taquara, certo. do INPS. Mas nos municípios, como Igrejinha, Três Coroas, tinha representantes. Daí nomeavam uma pessoa da cidade, faziam pesquisa a respeito daquela pessoa. Era o Dirceu Darius, eu acho. Não, ele era do Fundo Rural. Ele era do Fundo Rural. Isso aí. E daí, até essa pessoa, do Nick. Pode ser o Nick Wolf. Wolf. Nick, exatamente o Nick. Falecido Nick. Isso. Tipo parceirão. E daí, então, eles na comunidade faziam uma pesquisa a respeito da pessoa. Daí vieram me procurar. Mas daí, Luia, era uma coisa complicada. Eu sou primário, Luia. Meu Deus, eu não queria perder aquilo, Luia. Sei. Bárbaro, foram noites sem dormir. Pensei, meu Deus do céu, um emprego bom desse agora, por falta de estudos, eu não vou poder assumir. Daí eu fui para Taquara, conversei com a gente, e naquela época eles implantaram o supletivo, te lembra? Sim. Daí eu fui, porque eu tive que me preparar para fazer a admissão, porque naquela época ainda eu peguei aquela época da admissão. Claro, tinha o supletivo, sim. Exatamente. Fiz o supletivo, fiz a admissão, entrei no ginásio. Eu consegui meu emprego. Que bacana. Foram assim anos muito bons. Que idade você tinha quando entrou no ginásio? 27. Não, que bacana, hein? 27 anos. Foi muito legal. Olha, Luia, foi assim. Isso é uma história bonita, né, dona Nelson? Foi muito bonito. Foi assim, a gurizada, junto com a nossa turma, tinha muita gurizada. Sim. Então, me chamavam de mãe. Sim. Foi assim, imagina, muito legal. Até hoje, assim, se eu vou a Três Coroas, me encontro com um outro colega, daí eu não conheço mais eles, mas eles conhecem a gente, né, Luia? Claro. Tia Nelci, como é que tá? Daí começa a contar. Se lembra que nós fazia isso, que nós fazia aquilo, né? Foi assim um tempo muito bom. Interessante. Bacana. E daí eu fiquei 15 anos trabalhando como representante. E lá embaixo? Lá em Três Coroas. Daí eu deixei o emprego quando eu vim para Gramado. Pois é, vocês vieram para cá, faz em torno de 40 anos, a senhora falou, né? E aí vocês vieram para o seu José trabalhar com a família. Isso, ele trabalhou aqui no Calçado dos Rios. Isso, ele era formado em contabilidade. Contabilidade. Vocês eram contador. Ele trabalhou muito tempo na prefeitura de Três Coroas, não foi? Ele só foi secretário da Câmara. Secretário da Câmara, que eu lembro que ele tinha uma atividade pública ele foi anos secretário da Câmara. Três Coroas. E daí, bom, para eu ir todos os dias para Três Coroas, ia ser um incômodo. Então o José achou melhor e eu não. Daí eu peguei e passei para outra pessoa, né? Passei para a moça que era representante do Fundo Rural. Lá eles permitiram, né? Eles permitiram lá, o representante o agente do INPS permitiu, mas foram os anos maravilhosos, assim, atender aquelas pessoas. Imagina. Né? Foi assim, como é que eu vou dizer, Luia? Foi um aprendizado, foi uma faculdade, aquilo vida, né? Que eu aprendi com aquelas pessoas humildes, aquelas pessoas, Luia, que precisam fazer um exame, alguma coisa, porque naquela época não tinha uma condução. Não tinha estrutura, não tinha uma topica. Nem posto de saúde. Nada. Não tinha uma topica à disposição, não tinha nada. Então, e tinha pessoas que eram obrigadas a ir para Porto Alegre fazer exame. Daí eu pegava o telefone, eu ligava para lá, Luia. Eu pagava passagem para uns quantos, às vezes chegava final do mês, não sobrava quase nada do meu salário. Ajudando os outros. Ajudando os outros, porque eu me dava muita pena de ver aquelas pessoas naquela tristeza, com doença, não ter dinheiro e não saber aonde ir. Sabe? Entendi. Não, e é isso aí mesmo. Esse lado antigo, quer dizer, não é tanto tempo assim, se for pensar, né?
E realmente não tinha o sistema de saúde que tem hoje. Não tinha posto, não tinha nada. Até o melhorá-lo era difícil conseguir, né? Na época, tudo, né? tudo Mas, era difícil. dona Nelci, nós temos que... O tempo vai correndo. Já faz meia hora que nós estamos falando. Está brincando. Um italiano e um alemão falando, não param, né? Podia conversar o dia todo. Mas vamos lá. Deixa eu te falar. Então, a senhora chegou, passou aquele período, namorou o seu José, conheceu a Várzea com meia dúzia de casa e tal. Voltou, sei lá, 20 anos depois, 30, casado, né? E como é que era a Várzea, então, quando a senhora veio morar na Várzea? Que já tinha mudado, já tinha as fábricas, já tinha... Como é que era, então? Daí já foi isso nós estamos falando 20 anos, 20 e poucos anos. Isso, né? Daí já foi bem diferente. Daí as pessoas estavam trabalhando, tinha a indústria, né? A Vila do Sol já estava começando a ser... povoada, vamos dizer assim. Porque ali foi construída pelo RIS e Famastil, que era rico, né? Exatamente para dar condições para os funcionários. Sim, porque senão eles vinham de fora e não tinham aonde morar, né? Então, mas daí já tinha mercado lá na Várzea Grande. Tinha, não é mercado, sim. mas tinha os mercadinhos onde a gente conseguia... O necessário, né? Sim, não precisava vir até a cidade, até o centro. Isso, eu sei que em sexta-feira ou em sábado de manhã a gente vinha no Super César fazer as compras. Assim, uma coisa diferente, né? Que lá não tinha, né? Que não tinha lá. Mas, enfim, eu sou grata porque eu fui muito bem acolhida pela comunidade de Gramado. E eu, como eu estava aquele período sem trabalhar, Luia, uma coisa que eu fiz e nunca vou me esquecer, já existia assistência e caridade ali na Casa das Damas, né? E Deus disse, José, hoje eu vou a Gramado e vou ver se eu encontro alguma coisa para eu fazer. Eu disse, porque eu não aguento mais essa vida, porque a vida toda trabalhando, né? E de repente para. Eu caminhando ali na São Pedro, olha... Damas de caridade, o que é isso? Eu entrei lá dentro, a Suzana me atendeu. Suzana Bertolucci? Porque nós viemos para cá no primeiro ano do Pedro prefeito. Ele se elegeu em 82. Exatamente. Assumiu em 83. Exatamente. Daí eu fiquei conversando com a Suzana, queria saber como é que funcionava, e ela me explicou. Daí eu fui e falei para uma cunhada minha, a esposa do Luiz, eu disse, vamos lá nas Damas, isso, aquilo, porque ela também estava em casa, não tinha nada que fazer. Ela concordou. Daí eu fiquei, eu acho que uns 5, 6 anos lá. Era, assim, uma beleza. Daí fazia um chá mensal, não sei se tu te lembra, Luia. Não. Do chá não. Mas era tão lindo, tão lindo. Durante a gente tinha o trabalho, então, por exemplo, eu precisava de uma coberta, eu tinha que ir lá para ajudar a fazer a coberta, entende? Lá ajudar a fazer a coberta. Entendi. Então, tinha costura, tinha curso de costura, de crochê, de tricô. Só que não tinha a estrutura que tem agora, era tudo assim, muito precário, né? E a distribuição de roupa, essas coisas, tudo, de comida, o que tinha. O serviço social, vamos dizer assim. O serviço social, uma assistência social. Assistência social, mas assim, dentro daquilo que era possível fazer, né? E daí a Silvia e a Suzana, para arrecadar fundos, elas faziam um chá por mês. Daí tinha as patronesses. Mas era um encanto aquele chá. Luia era a coisa mais linda, porque também, naquela época as pessoas também tinham uma certa dificuldade de se encontrar para conversar, né? As pessoas se encontravam, sentavam na mesa, dava a impressão que elas não queriam mais ir para casa. Imagina. Que elas queriam ficar sentadas ali conversando. Era muito legal. Que legal. Daí, assim, eu fui trabalhar com minha cunhada, nós botamos uma sessão de costura, e daí eu me afastei lá das Damas. Depois parei, daí eu voltei para as Damas de novo. Que legal. E a senhora, vou ter que acelerar, e eu fico chateado porque a gente falta tempo para contar tanta história. É verdade. Né? Deixa eu dizer, a senhora também, nos últimos anos, e talvez não tão pouco tempo,
tem feito um trabalho muito bacana, junto com outras mulheres aqui de Gramado, na Casa da Amizade, Sim. que é vinculada ao Rotary. Né? Então, como é que é esse trabalho, desde quando a senhora participa? Porque também é área assistencial, né, dona Nelci? Eu participo há 30 anos. Agora, esses últimos 3 anos é que eu me afastei, porque... com meus problemas de saúde. Sim, mas vou voltar, estou melhorando, vou voltar. Mas a senhora com essa vitalidade aí vai voltar mas vou voltar. E daí, Luia, não tinha assim uma atividade para arrecadar fundos para a gente fazer um trabalho social. As pessoas vinham pedir, mas a gente não tinha. Daí, porque como eu já sabia do trabalho lá em Três Coroas, que era uma coisa que eu sempre condenava, sempre falava com a esposa do Lauro, essa história de dar, e dar, né? Daí, numa reunião, eu sugeri para as gurias de fazer a Feira do Barato, de pegar, arrecadar na comunidade a roupa, fazer uma seleção das roupas, que falta um botão, colocar um botão, enfim, deixar lá em condições, né? Vender por um preço simbólico para a pessoa poder comprar. Não para a pessoa poder dizer, eu comprei com meu dinheiro. Sim. Teresa pagou R$10 e vale 100. Exatamente. Mas dá valor, né? Dá valor. 25 anos, Luia, durou. 25 anos. Eu também, para mim, era o maior prazer, quando tinha Feira do Barato, em ver aquelas pessoas arrastando aquelas sacolas, Luia. Felizes da vida, né? Felizes da vida. E a gente, sim, a comunidade sempre foi muito solidária, né? A gente sabia pedir roupa, eu colocava no jornal de Gramado, na semana seguinte já vinha os telefonemas, tal lugar vai buscar roupa, lá ia o José buscar roupa. Legal. Foram 25 anos e não me arrependo, foram assim... Foi muito fantástico, coisa boa. Dona Nelci, eu sempre faço uma pergunta aqui, ou duas para o pessoal no final. O que a senhora sente saudade lá do tempo que a senhora chegou em Gramado, ou quando vinha namorar aqui em Gramado, o seu José, e que gostaria que tivesse hoje e não tem mais? Olha, Luí, assim, o que eu sinto saudade é que a gente ia da Várzea, lá para Varzinha, e se encontrava com as irmãs do Mário, que era Anastácia, não sei mais como é que era o nome da outra, e daí a gente ia, ficava conversando, a mãe delas fazia café, era assim... muito bom, né? E depois, na época das uvas, na época dos figos, a gente ia nos pés de figo comer figo, ia no Parreiral comer uva. Não tinha outra coisa. Né? Hoje está difícil isso. Hoje está difícil, mas naquela época era muito bom. A gente sentava nas gramas, ficava conversando, era maravilhoso. Maravilha. E o que a senhora, que recado a senhora deixaria aí olhando para frente, para os gramadenses, assim, aquele pessoal que acompanha, assim, em relação a Gramado? O que a senhora imagina Gramado daqui 10, 15 anos, dona Nelci? Luí, daqui a 10, 15 anos, a nossa Gramado vai ser muito grande. Está crescendo muito, né? Muito, está crescendo muito, 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 muito. Porque só nesse período, nesses 40 anos que nós estamos morando aqui, o que cresceu, Luí? É verdade. Onde, por exemplo, lugares onde não tinha casa, que a gente ia seguido para essas linhas, quando tinha festa, quando a gente era mais jovem, não era uma outra casa. Agora um dia nós fomos com o Gerson ali na linha bonita, eu fiquei apavorada. O nosso interior está crescendo muito. Mas, se Deus quiser, vamos cuidar bem da cidade, né? Vamos. Dona Nelci, eu queria lhe agradecer muito mesmo, tá? Agradecer a senhora aí, um abraço ao seu José, em toda a família, e a gente, com certeza, aí vai continuar
e vendo, trabalhando aí com o pessoal da Casa da Amizade, sempre presente aí também, né? E acompanhando as redes sociais, a senhora acompanha tudo. Sim, eu acompanho, eu não perco vejo seu nome por todo ali. Não... Então, eu queria realmente lhe agradecer muito, agradecer aos nossos patrocinadores, a RecPay e a Golden Lagueto Multipropriedade, desejar a todos aí uma boa noite, um bom fim de semana, já estamos na quinta para sexta-feira, e na semana que vem estaremos de volta aí com mais um episódio de Histórias de Gramado. Boa noite a todos. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay.